Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. Amém. Queridos, só para dar os recados aqui, terça, agora, às 8 horas da noite, voltamos com a nossa teologia. Quarta-feira, às 8 horas também, intercessão. Quinta-feira, como você sabe, quinta-feira da palavra, às 19. Sexta-feira, às 8, oficina de libertação. Sábado, 10 horas da manhã, nós temos o projeto Jiu-Jitsu. Sábado, 1 hora o crochê. E sábado também, 1 hora a oficina de louvor. Domingo, às 18 horas, o nosso culto. E queremos convidar você, dia 30/5, jovem, resenha jovem aqui na igreja, às 19 horas. E dia 13/6, relance. Eu fiquei sabendo que nós temos 20 vagas, na verdade tínhamos 20 vagas, e até o presente momento só restava 4, e eu acho que até as 4 já foram preenchidas. Você que deseja fazer parte do relance, o que é o relance, pastor? É um evento que nós realizamos aqui para namorados, noivos e casados. Você não paga um centavo, tá bom? Você só precisa dar o seu nome para que você esteja conosco neste dia. Este ano nós vamos realizar a edição romance. Então você já imagina que está pronto aí para este relance, né? Vai ser coisa muito boa. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor há de fazer. Amém? Então, amém, igreja? Amém. Então, dia 13/6, dia dos namorados, às 19 horas, relance. E dia 30/5, resenha jovem. Queridos, quinta-feira agora, Deus havia me dado uma palavra e estava no meu coração terminá-la hoje. Mas, como a gente sabe que tudo aquilo que a gente meio que planeja não sai de acordo com aquilo que o Pai quer, e eu estava em casa meditando e o Senhor falou: hoje tu não vai pregar a mensagem que você precisa complementar ou completar de quinta-feira passada. Deus me deu uma palavra aqui e eu não sei para quem é essa palavra, mas tem alguém aqui que Deus quer falar com você. É claro que Deus vai falar no seu coletivo, mas tem uma pessoa específica que Deus quer falar. E eu quero que nesta noite Deus fale no íntimo da tua alma, em nome de Jesus. Se é você, levante a mão e diga: sou eu. Aleluia. Então a igreja, Deus vai falar com todos nós. Carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon. Pastor, aonde eu acho essa carta na Bíblia? Que é raro a gente ouvir alguém pregando sobre ela. Se você pegar o último livro da Bíblia e ver lá Apocalipse, 3ª, 2ª, 1ª João, ou melhor, Apocalipse, né, irmãos? Judas, aí você vem ali 3ª, 2ª, 1ª João, 2ª, 1ª Pedro, vem Tiago, vem Hebreus, e aí você chega exatamente na carta que Paulo escreve a Filemon. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Você crê que nesta noite haverá quebra de jugo sobre a tua vida? Aleluia. Então levante a sua mão direita para o céu e diga: em concordância com a tua palavra, como igreja, nós declaramos sobre este lugar que seja quebrado todo jugo em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um brado de glória a Deus neste lugar. Aleluia. Carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon, capítulo de número 1, porque só existe ele na carta. E nós vamos ler até o versículo de número 10. Filemon, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Está escrito assim:
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Diga comigo, a igreja estava na casa de Filemão. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente ao pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em minhas algemas, ou gerei nas minhas prisões. Levante a sua voz e diga: Paulo intercede por Onésimo, e ele diz: escravo nunca mais. Levante a sua mão direita para o céu e declare: igreja, vós já está livre pela palavra de Jesus Cristo. Põe a mão na sua cabeça e declare: escravo nunca mais. Eu sei que você pode fazer melhor. Dê um brado aí de glória a Deus e diga: escravo, mais alto, escravo nunca mais. Pai, eis aqui a tua palavra. Fale conosco de uma forma muito clara e precisa, e que o teu nome em todo o tempo seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Tema da mensagem nessa noite: de escravo para filho. Você pode declarar: de escravo para filho. Vamos lá, 1, 2, 3. De escravo para filho. Coloca a mão no coração e diga: de escravo para filho. Mais uma vez, 1, 2, 3. De escravo para filho. Mais uma vez, 1, 2, 3. De escravo para filho. Amém. Preste atenção, olhe para mim. A carta que Paulo escreve, dentre tantas outras, esta específica, é considerada a menor carta que Paulo escreve. Esta carta tem como um propósito trazer dentro do conteúdo dela duas informações. Quantas informações, igreja? A primeira informação que Paulo traz dentro do conteúdo desta carta é narrar que há alguém que foi até ele em uma condição de escravo. Então Paulo está narrando a fuga de uma pessoa, o estado pela qual esta pessoa se encontra, estado de escravidão. Ainda dentro do conteúdo desta carta, Paulo também traz
uma segunda verdade. A primeira é essa que eu acabei de dizer. Paulo traz um conteúdo, a primeira informação. Veio a mim alguém na condição de escravo. A segunda verdade que esta carta revela, que Paulo escreve, é que este mesmo homem que veio a ele nesse estado de escravidão, agora será reapresentado ao povo, não como escravo, mas como filho. Então diga comigo, de escravo para filho. O problema aqui é que Onésimo, que é o filho pela qual Paulo gera, dentro de um conteúdo pela qual o texto mesmo nos revela, em algemas, em prisões, não está apenas direcionado em uma questão espiritual. Porque quando a gente pega o texto, Genivaldo, e direciona esse texto, irmão Iosmar, para Onésimo, Paulo está apontando: este homem que está vindo a mim está vivendo em um período de escravidão. Então Paulo está dizendo: ele vem a mim em um estado de escravidão. Porém Paulo, fisicamente, literalmente, ele está vivendo em um período de isolamento. Esse período de isolamento é narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do versículo 30, que quando Paulo esteve em prisão domiciliar por causa de Roma, alguns homens foram até Paulo, e dentre esses homens que foram até Paulo, o texto narra que um deles é este homem, por nome de Onésimo. Este Onésimo, preste atenção para você poder entender a mensagem. Este Onésimo teve conhecimento do chamado, do ministério, da pessoa de Paulo, quando Paulo, em uma das viagens dele missionária, teve a oportunidade de visitar a cidade de Colosso. Esta cidade de Colosso ficava antigamente na Ásia Menor, mais precisamente na região de Lico. Então Paulo, em uma dessas viagens missionárias, levando a palavra, pregando o evangelho, teve a oportunidade, Onésimo, de ouvir este homem pregar o evangelho que cura, que restaura, que liberta, que salva e que tem poder de guardar este para o grande dia que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Onésimo está dentro de um ambiente como esse, figurativamente. Na época de Paulo, Paulo visitava as sinagogas, as praças, as cidades, e começava a falar do evangelho que o curou, que o libertou, que o transformou. Onésimo está dentro de um ambiente pela qual o texto histórico nos apresenta que ele é escravo de um homem por nome de Filemon. Diga comigo, Filemon. Então Onésimo é um servo cujo ele deve prestar continência, obediência ao seu Senhor. A história não nos apresenta o que fez Onésimo se transformar em um escravo. A história nos conta que o seu senhor é Filemon. Filemon é um homem que também teve a oportunidade de ouvir Paulo pregando. E dentre as mensagens que Paulo pregava,
Filemon abriu o coração, recebeu o evangelho na sua alma, e Filemon, desde aquele período, decidiu: farei da minha casa um ambiente de culto, para que todo aquele que se achegar ou passar por perto da minha casa, ouça o evangelho que transforma. Você pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, levantar, por favor, ela, e diga assim: a única palavra que tem poder de resgatar o homem do pecado, diga, é a palavra de Deus. Aleluia. Então Filemon está dizendo: o evangelho me alcançou. Eu quero que a partir de agora a minha casa seja um ponto de pregação. Preste atenção para você captar o teor da mensagem. Quando Paulo prega na cidade de Colosso, ambiente de residência de Filemon e Onésimo, Onésimo ainda era servo de Filemon. Então pense comigo: se o evangelho alcançou a casa de Filemon, automaticamente o contexto, Vanessa, nos traz a ideia. Se alcançou todos, ou melhor, se alcançou a casa de Filemon, automaticamente quem habita na casa, o evangelho também alcançou. Porque se o evangelho transformou o proprietário da casa, é automático. Porque se esse evangelho, por intermédio de Paulo que pregava, alcançou o coração de Filemon, quem olhar para Filemon vai dizer: mudou, foi transformado, foi liberto, foi curado. E quem está olhando para Filemon tem essa visão: o meu Senhor antes era assim, agora ele não é mais essa pessoa. Ele foi liberto, ele foi curado, ele foi transformado. Mas se o evangelho transformou Filemon, quem está ali dentro como servo quer viver também essa transformação. Então Onésimo, com o tempo, percebe: como é que eu posso estar dentro da casa sendo ainda escravo? Como é que eu posso estar dentro de um ambiente de culto se eu ainda sou considerado, por quem está lá dentro, um escravo? Então Onésimo tem uma ideia. Qual é a ideia, pastor? Vou juntar as minhas coisas, porque não dá para permanecer em um ambiente de culto tendo eu ainda a condição de escravo. O meu Senhor não quer me libertar, ou não quer me liberar, então eu vou em busca da minha libertação. Então Onésimo vai à procura de Paulo, Renilza. Só que Onésimo não sabe aonde é que ele está, Adrian. Então ele vai procurando pelos lugares pela qual ele vai passar. Dentre os lugares que ele passa, nos dá a entender que a pergunta é: viste porventura Paulo, aquele que prega o tal do evangelho chamado caminho? As pessoas diziam: eu vi ele em direção a tal lugar. Lá em Onésimo pegava transporte e ia ao lugar que havia sido apontado onde Paulo estava. Chegava lá, alguém dizia: ele estava aqui há alguns dias, saiu, agora foi para outro lugar. Entrava Onésimo de novo no transporte, simplesmente pegava o caminho que as pessoas haviam apontado e ia de encontro a Paulo. Chegava lá e dizia: Paulo está aqui, aquele que prega o evangelho. Alguém dizia: ele estava há alguns minutos atrás, saiu, a obra aqui foi feita, e agora ele está em outros lugares. Onésimo pegava suas coisas e ia de encontro, até que ele encontrou Paulo.
olhe para mim, por favor. A pergunta é: qual foi o lugar que Paulo foi encontrado? Eu respondo: estando preso. Ninguém procuraria, olha aqui para mim, por favor, se tivéssemos que hoje trazer este conceito para os dias atuais, se alguém tivesse que apontar para você, ou apontar para mim, existe um lugar que você pode encontrar o evangelho que transforma. Qual é o lugar? Dentro de uma penitenciária. Eu pergunto para você, seja sincero, você teria coragem de entrar dentro de uma prisão, de uma penitenciária, sentar para ouvir alguém pregar o evangelho que transforma? Eu respondo para você: não. Nenhum de nós pegaríamos a nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, e entraríamos dentro de uma prisão, sentaríamos para ouvir um homem pregar. Porque no nosso conceito, irmã Nilza, nos traria a ideia: se este homem está dentro de uma prisão, certamente não é uma pessoa que a gente pode dar confiança. Porque a pergunta que se faria para nós é: qual é a causa? Qual é o motivo, irmã Nilza, que este homem, pregador do evangelho, foi levado em cadeias? Você está maluco? Se alguém apontasse para nós nos dias de hoje, é claro que hoje não existe mais. Eu sou da época. Quem é da época aqui, irmãos? Do Carandiru. Levante a mão, por favor. Algumas pessoas que são da época do Carandiru. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se Paulo estivesse dentro do Carandiru e alguém apontasse para você: quer encontrar um homem que tem o evangelho que liberta? Sim, eu vou apontar. Ele está lá no presídio chamado Carandiru. Olhe para mim, tu irias lá? Ninguém iria. Por quê? Porque a gente entende que aquele ambiente não é para nós. A gente vai dizer: como é que eu quero procurar um evangelho que liberta dentro de uma prisão? É a mesma coisa. Como você vai procurar um lugar de fast food exatamente dentro de um ambiente que, quando você olha a fachada, você diz: não pode carregar o nome de fast food. Por quê? Porque a fachada está indicando que este tipo de cardápio não se encontra aqui. Amém? Deu para entender, igreja? Então Onésimo está procurando o quê? O evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida do ser humano. Eu abro um parênteses aqui: o que muda a vida do crente não é uma placa. O que muda a vida de um crente é a mensagem do evangelho. Eu vou repetir aqui: eu não vim para semeadores da fé, porque é a placa que liberta. Eu vim a este lugar porque eu creio que o Deus que está aqui tem poder para libertar. Ah, pastor, por que é que a minha vida então está da mesma forma que eu me encontro? Eu respondo para você: é porque você ainda não entendeu o valor disso aqui. Porque no dia que você entender o valor da mensagem, você vai entender: eu não quero mais esta vida, eu decido viver uma nova vida. E eu tenho a certeza que eu estou pregando para alguns onésimos nesta noite. Todos nós aqui precisamos de alguma área de libertação, e eu vim aqui te apresentar o lugar que liberta. Não é a placa da instituição religiosa. Eu vim apresentar a você aquele que tem poder para libertar, transformar e curar. Quem é, pastor? João capítulo 8 versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Levante a sua mão, por favor. Irmãos, enchei o seu pulmão de ar. Põe aqui, por favor, João 8,32, para a gente dar uma declaração aqui, para aquele que tenta pensar que igreja, ou melhor, instituição religiosa, liberta alguém. Eu digo, religião não liberta ninguém, mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem poder para libertar. Em alto e bom som, a igreja declara: 1, 2, 3, diga. Mais uma vez. Irmãos, mais ênfase, vai lá, 1, 2, 3. Paulo está dizendo ao Onésimo: eu tenho a fórmula para você se libertar. Qual é? Por intermédio da palavra. Aleluia. Você pode dar um brado de glória a Deus? Aleluia. Então Paulo vai receber Onésimo aonde? Na prisão. Preste atenção aqui para mim. Quando Paulo está na prisão, Paulo está aguardando o período em que ele vai ser julgado pelo governo ou pelas lideranças de Roma. Enquanto ele está aguardando o veredito pela qual ele vai ser absolvido ou condenado, e você sabe a história, foi condenado não porque tinha pecado, mas porque pregava o evangelho e incomodava. Eu abro um parênteses aqui, meu filho. Você acha que o diabo vai ficar quietinho em ver você pregando o evangelho que liberta? Você acha que o diabo vai ficar quietinho em ver você cantando a mensagem que transforma por intermédio do louvor? Você acha, minha irmã, que por intermédio da sua dança o diabo vai olhar e vai dizer: eu não vou fazer nada, deixa ela dançar? Ao contrário, tudo que você faz em prol do evangelho, você precisa entender: há alguém que está de olho em você e ele está dizendo: eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ela. Por quê? Porque se a gente não parar, o inferno vai ser saqueado e o céu vai ser povoado. Eu vim nesta noite com uma mensagem para alguém que o Senhor está dizendo: prepare-se, Onésimo. Chegaste como escravo, mas nesta noite sairás daqui com uma palavra que transforma, com uma palavra que liberta. Quem é? Quem é? É você, é você, é você. Você acredita? Você crê nisso? Você crê? Eu vim pregar para um povo que está cansado de olhar para o teu inimigo e dizer: ele tenta da direita, ele tenta pela esquerda, ele vem por detrás, ele vem pela frente. Mas nós estamos aqui para declarar Salmo de número 121. Deus guardará a minha entrada, Deus guardará a sua entrada e saída desde agora para todo sempre. Você acredita nisso? Então dê um prato de glória a Deus. Paulo está preso. Então olha aqui para mim. Encontrar Jesus só nos dias bons está assim de gente. Encontrar Jesus nos dias maus, conte nos dedos. São poucos que você encontrará. Onésimo vai. E quando encontra a resposta, onde ele está? Eu tenho uma boa notícia. Encontrei. É mesmo? É. Porém, as condições não é boa. Quais as condições? Preso entre algemas por Roma. O coração de Onésimo salta pela boca. Se eu sou um fugitivo, como é que eu vou encontrar o evangelho que liberta numa prisão? É exatamente um convite. E o convite é mais ou menos assim: Onésimo, você sai do mesmo jeito que tu chegou, ou você muda quem você é? A resposta de Onésimo é: chegou a hora da mudança. Olha aqui para mim, Onésimos.
nesta noite nós também temos essa mesma expressão: chegou o tempo da mudança. Alguém comigo, alguém, você crê nisso, você crê nisso? Então Onésimo vai. O período pela qual Paulo vai ficar preso não é narrado, mas é narrado as condições que Onésimo chega. Está com a sua Bíblia aberta? Por favor, vá comigo. No mesmo livro que nós estamos, ou na mesma carta que estamos lendo, olha o que o texto diz. As condições. É mais ou menos isso aqui, ó. Versículo de número 10. Ou melhor, versículo de número 11. Ele antes te foi inútil. Versículo de número 12. Eu te envio de volta em pessoa. Versículo de número 18. Ele tem uma dívida. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quantos de nós já nos sentimos como no versículo de número 11? Inútil. Olha aqui para mim. Se você tivesse que fazer uma retrospectiva da tua vida e você tivesse que pontuar quantas vezes você se sentiu útil e quantas das vezes você se sentiu inútil. Se colocássemos hoje a comparação de ser útil e inútil na sua avaliação, você se foi mais útil ou o inverso? Se você tivesse que pontuar na tua vida, pastor, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? Eu cheguei. Em que situação? Escravo. Cheguei aqui fugindo de algo. E a pergunta é: tu estás fugindo do quê? Se essa pergunta tivesse que ser direcionada para você e para mim, tu tens a resposta? Estás fugindo do quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: tu és fugitivo? Se és fugitivo, a pergunta é: do que você está fugindo? E a terceira: cheguei aqui fugitivo, tendo dado fuga. E qual é o problema? É que se eu voltar, eu tenho uma dívida para pagar. Aleluia. Olha Paulo, olhando para Onésimo e Osmar, dizendo: então fica comigo, porque enquanto tu ficar aqui, aquele que tem poder de resolver a dívida vai resolver. Aleluia. E eu estou pregando para alguém que chegou aqui com uma dívida impagável. E eu estou aqui apresentando para você alguém que está olhando para ti e está dizendo: fica no ambiente. Por quê? Porque aquilo que você não conseguir resolver, ele vai resolver. Aquilo que eu e você não conseguimos dar jeito. Olha o texto: Onésimo, fica comigo. Por quê? Porque o tempo vai exatamente preparar o caminho. E não é o tempo que vai trazer a resposta. Ao contrário, o tempo vai ser para preparar teu coração. Por quê? Porque a resposta já está pronta. Jesus vem ao teu encontro. Dedo de profeta, aponta para a pessoa que está do seu lado e diga: nessa noite, Jesus marcou um encontro com você. E esta noite, a resposta é: nunca mais escravo, mas para filho. Só quem é filho, levante a mão. Só quem é filho, dê um brado de glória a Deus. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Então levante a voz, minha filha. Dê um brado de glória a Deus neste lugar. A proposta de Paulo
Onésimo fica. Fica onde, Paulo? Comigo. Onde? Na prisão. Não quer dizer que Onésimo pegou a sua cama e colocou dentro da prisão. Quer dizer que Paulo estava dizendo: quer ser liberto? Quer ser transformado? Quer ter a dívida paga? É claro, Paulo. Então, por favor, se queres tudo isso, siga o meu exemplo. Ah, meu Deus do céu. Qual é o exemplo? Percebeste aonde eu estou? Sim, preso. Qual é o motivo? Só porque Deus me deu a unção para libertar cativos. Qual é o motivo que você está preso, Paulo? Só porque o Pai me deu a unção para libertar quem está preso pelas ataduras do pecado. Paulo, qual é o motivo que você está preso? Deus me deu uma unção. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que tem dentro do seu coração, a medida pode estar pequena, meu filho, a unção pode estar se esvairindo, mas ainda tem azeite aí. E o Pai está dizendo: se tem azeite aí, prepare-se, Deus vai abrir a porta para alguém que está preso, e o Senhor está apontando o lugar. Qual é o lugar? Vá lá na casa dela, vá lá na casa dele. Por quê? Porque ainda tem azeite para libertar quem está preso em prisão. É você, é você, é você. Então Onésimo está dizendo, ou melhor, a proposta de Paulo é: fica. Fica no quê? Fica comigo. No quê? No sofrimento. Fica comigo no quê? Nas adversidades. Fica comigo no quê? Nas provações. Olha aqui para mim, por favor. Se você tivesse que avaliar teu mês de abril, como é que foi? Pastor, foi terrível. Se você tivesse que avaliar esses últimos dias que passou, como é que foi? Pastor, não quero nem trazer a memória. Eu estava até me esquecendo, o Senhor foi tocar nisso. Já entristeceu meu coração, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer a boa notícia? Você quer a boa notícia? O quê? O texto diz que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que está reservada para todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, aguenta firme. Por quê? Porque o socorro nesta noite já apontou no céu, e o socorro está batendo na porta. Tiago mais está dizendo: para onde eu vou? E o papai está apontando para a tua casa. Vai lá na casa dela, vai lá na casa dele, vai lá no lar dele. Por quê? Porque Deus nesta noite tem socorro de Deus para alguém aqui. Você crê nisso? As condições deste homem para procurar Paulo, eu vou encerrar: fugitivo, inútil, escravo e com dívida. Diga comigo: fugitivo, inútil, escravo e com dívida. Tem coragem de bater no teu peito e dizer: um dia eu fui fugitivo. Diga: um dia eu fui inútil. Um dia eu fui escravo. E um dia eu tive uma dívida impagável. Mas o mesmo Deus que me encontrou assim não me deixou assim. Se Onésimo chega nessas condições, olha Paulo pegando exatamente Onésimo e dizendo: fica comigo que eu vou cuidar de você. Onésimo, todos os dias, Carol, ia dentro da prisão e ouvia os ensinos de Paulo. Segunda, ouvia a palavra. Terça, estou só conjecturando, palavra. Quarta-feira, palavra. Quinta-feira, palavra. Sexta-feira,
palavra. Sábado, palavra. Domingo, palavra. Eu estou desconfiado que dentro da nossa geração tem gente que não gosta de palavra. Mas eu vim aqui te dizer, só tem um jeito de eu e você sermos libertos, é pela... Pode entrar num culto, nada contra, quem quiser ir vá, e assistir 4 horas de palestra coach, não muda a natureza humana. Pode sentar e ouvir filósofo, não tem problema, não muda a natureza humana. Senta num culto onde alguém não sabe nem usar o português direito, mas é cheio da unção, e ouve a palavra. Eu digo para você, muda a minha e a tua vida. Aleluia. Geração do século 21, olha aqui para mim. O mesmo Cristo que me curou, que me libertou, que me transformou, que me salvou, é o mesmo Cristo que quer usar a minha vida para curar alguém, para libertar alguém, para salvar alguém, para alcançar alguém das garras do inferno. Eu quero lembrar a igreja brasileira, a maior missão da igreja evangélica é Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 19: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, meu irmão, minha irmã, assista o que você quiser assistir na internet, mas o que liberta um homem do pecado e a mulher do pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Se estás nesta vida e fica colocando culpa dentro de igreja, deixa eu apontar para você que é ocupado. Quando chegares em casa, ou melhor, quando ires no banheiro e você levantar a cabeça, tu vai encontrar algo que reflete a sua própria imagem. Eu sou o maior culpado pela vida que estou vivendo. Porque o texto diz, João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, meu Deus do céu, verdadeiramente sereis livres. Onésimo, tu estás indo na prisão para quê? Eu cheguei escravo. E se você continuar fugindo, eu vou continuar vivendo uma vida de escravo. Mas eu não quero mais isso para mim. O que você vai fazer na prisão? Ouvir alguém que tem unção. Meu Deus do céu. Quando Onésimo chega, ele é transformado. Está com a sua Bíblia aberta? Estou encerrando. O que o texto diz? Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Digno de ser adorado e ser louvado. Quando Paulo pega Timóteo, ou melhor, pega Onésimo, e dentro do processo da regeneração, ele vai lapidando a vida daquele Onésimo. Aí quando Onésimo está no ponto, pastor Denair, é agora o momento, Ezequiel, de Paulo enviar Onésimo como missionário. Diga missionário. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga: entendeu, missionário? Você é um portador de uma mensagem que salva, liberta, cura e transforma. Ele pega Onésimo, pastor Lidiane, e diz: chegou a hora. Do que? Tu já foi curado, tu já foi liberto, tu já foi restaurado. Chega de ficar toda hora sugando os outros. Agora é o momento de você compartilhar o que o Evangelho fez na tua vida.
Agora é o momento de você dizer o que ele fez. Eu era dominado pelo pecado, cheirava e bebia e fazia um monte de coisa errada. Estou falando de mim. Eu sei da onde Deus me encontrou. Eu cheirava na madrugada e em cima disso eu colocava um copo cheio de bebida e jogava por cima para poder me dar overdose. Quantas vezes eu coloquei meu corpo sobre a janela e tentei me matar, e uma voz dizia: acaba com a tua vida, olha como a tua vida está. Mas ao mesmo tempo eu ouvi uma outra voz, estou todo arrepiado, que dizia assim: não te faça nenhum mal. Por quê? Porque eu tenho obra contigo. Aleluia. Deus trouxe alguém aqui para dizer: o dedo de Deus está apontado para você, minha filha, está apontado para você, meu filho, e Ele está dizendo: não te faça mal algum, eu tenho uma obra contigo. É você. Então Onésimo disse: o que eu faço? Vou escrever uma carta. Quando tu chegares lá, apresente a carta. Olha a carta. Está com a sua Bíblia aberta? Olha aí. Versículo de número 11, ou melhor, 10. Solicito-te, Filemão, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto para ti como para mim. Eu te envio de volta em pessoa, porém, ou melhor, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha o texto: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Aleluia. Levante a sua mão, diga: o tempo das férias. Começa a fazer assim, ó. Acabou. Aleluia. É o Paulo dizendo: Onésimo, quando tu chegar lá, apresenta a carta. E a carta vai dizer: este dali, que um dia foi inútil, que um dia foi fugitivo, que um dia foi escravo e que tinha uma dívida para pagar, eu estou mandando de volta. Mas com os mesmos atributos? Não. Antes fugitivo, hoje restituído. Antes inútil, hoje útil. Antes escravo, e agora irmão nosso. Antes com dívida, hoje com a dívida paga. Levanta sua mão para o céu. Levanta sua mão para o céu. Eu tenho uma mensagem para a igreja brasileira. O que é? Dentro da olaria de Jeová, ele não despreza vaso quebrado. Ei, meu irmão, tem uma roda de Deus aqui, e ele está apontando para você, e ele está dizendo: traga o vaso que trincou, traga o vaso que foi quebrado. Eu vou colocar de novo e vou fazer vaso novo na minha presença. É você, levante a mão, levante a mão. Dê um brado de glória a Deus do céu. Acompanhe comigo, versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de o que recebas agora para sempre. Olha a condição dele: não como escravo. Põe aqui para mim, por favor, Filemão capítulo 1, versículo 16. Olha o texto: ele chegou como escravo, saiu daí como escravo, mas agora eu estou restituindo a você. Como? Olha o texto: antes, muito mais acima, como irmão amado. Particularmente de mim, olha o texto: e quanto mais de ti,
assim na carne como no Senhor. Quem olha você, meu filho, quem olha você, minha filha, quem olha nós, fica avaliando aquilo que um dia a gente foi. Mas eu tenho uma mensagem para dizer para Satanás, aquele que te acusa. Deus esta noite está com uma carta de apresentação nas mãos, e esta carta de apresentação carrega teu nome, carrega teu endereço e carrega teu CEP. E alguém está dizendo: Adonai, para que serve essa carta? Eu vou apresentar para todo mundo o que ele um dia foi e o que ele é agora. Aleluia. E o texto encerra. Põe o versículo de número, por favor, 17. Olha o que o texto diz: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Continua. Aleluia. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Continua. Eu, Paulo, de minhas próprias mãos o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Olha o que o Paulo está dizendo. Quando tu chegar lá, Onésimo, pegue a carta na mão, entregue para o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja na casa de Filemão? Filemão. Diga assim: pega a carta. Vamos lá, pega a carta e apresenta o pastor da igreja. Pega a carta. Pega aí a carta na mão. A sua carta aqui, ó. Pega a carta na mão. Quando tu chegar lá, apresenta para o pastor da igreja. E qual é a mensagem? Se você estiver com alguma dívida para ser paga, aponte que a dívida já foi paga. Aleluia. A dívida foi paga onde, pastor? Hebreus, capítulo de número 9. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Versículo de número 22. Só rapidinho para a gente terminar o texto, porque me falta ainda 8 minutos. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mateus, fala por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, ou melhor, capítulo de número 27. Olha o que o texto diz. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha o que o texto diz. Aleluia, bendito és o nome do Senhor, glória seja dada a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que o texto diz em Mateus 27, versículo de número 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Olha alguém perguntando: chegou aqui dizendo que era liberto, mas olha a tua condição. Alguém estava apontando para Jesus e dizendo: desce da cruz, tu não és o Salvador, tu não és o resgatador, desce da cruz. Mas o mesmo evangelho, ou melhor, o outro evangelho de Lucas, capítulo de número 22, abra lá rapidinho, para nós encerrarmos o texto e a mensagem nesta noite. Olha o que o texto está dizendo. Lucas, capítulo de número 23, Lucas 23. Aleluia.
glória seja dada ao nome daquele que tem o poder de restaurar e curar. Alguém está dizendo: chegaste aqui com o título de libertador? Olha as tuas condições. Olha que Lucas capítulo 23 diz o versículo de número 39: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este daí nenhum mal fez. E acrescentou, olha o pecador acrescentando, olhando para Jesus: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Olha Paulo escrevendo a carta. Volta lá, meu filho, apresenta a carta. Qual é a carta? A carta da alforria. Olha a carta da alforria. Jesus dizendo para aquele que estava à sua direita: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo. Aleluia! Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Encerrei. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Faz um carinho, diga assim: nessa noite o céu está te apresentando livre. Está livre. A dívida está paga. E como está paga, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Tem alguém aqui, irmãos, que deseja ir para esse lugar? Tem alguém aqui que está aguardando o momento? Então a carta está na tua mão, meu filho. A carta está na tua mão, minha filha. Apresenta a carta, porque a carta está dizendo: tetelestai, está pago. Está pago. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: está pago. Qual era a dívida que tu chegou aqui? Qual é a dívida? Pergunte para ele: qual era a dívida? Diga: está pago. Aleluia. Alguém que se levantou por entre esses dias e apontou para você e disse: pecador, tu mereces a morte. A gente vai dizer: é verdade, a gente é pecador e merecíamos a morte, mas a Bíblia também diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu mereci a morte, mas a carta de alforria apresenta o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. A carta, ou melhor, a acusação dizia: tu não é merecedor, mas a carta de alforria apresenta: ninguém foi salvo porque merecia, todos nós fomos salvos por causa da graça, da misericórdia. Tem alguém aqui que é grato pela graça? Alguém é grato? Então dê um brado de glória a Deus. Vamos apresentar hoje a carta de alforria. Levanta a tua carta de alforria aí. Vamos cantar, vamos adorar. Levante a carta de alforria. Nessa noite, se coloque de pé. Aleluia. Tu crês na carta de alforria? Crês? Põe para mim, por favor, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Se você está aí com a sua carta de alforria na mão, se quiser abrir, pode abrir ela. Vamos apresentar aqui a nossa carta de alforria. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Olha o que o texto diz. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso. Está aí com o seu coração pronto? Prepara. A leitura vai ser um pouco extensa, mas vamos lá. Versículo 51. Todos nós, aqui a igreja, olha a carta de alforria, está dizendo: 1, 2, 3. Diga, igreja: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos,
mas todos seremos transformados. Continua. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quem igreja? Quem? Nós. Nós. Mais alto. Quem igreja? Não ouvi. Quem igreja? Será o quê? Vamos lá, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Vai, igreja. Eu sei que você pode fazer melhor. Vamos lá. Mais alto. Continua, versículo 55. Vamos lá, igreja. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua? Continua. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Continua. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Continua. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Tem Onésimos aqui. Olha aqui, eu encerro. Eu não cheguei aqui perfeito. Estou no processo de restauração todos os dias. Mas quando o diabo vier te acusar, como muitas das vezes ele vem te acusar, lembra-se do que está escrito. A carta de alforria. Trouxe ela? A carta de alforria está dizendo que se por um homem entrou o pecado, por outro entrou a salvação. Jesus tem o poder de libertar e pagar a dívida, Onésimo. E a dívida já foi paga há 2000 anos atrás. A cruz está vazia. Você pode levantar a mão para o céu, feche os seus olhos e diga para você: antes fugitivo, antes inútil, antes escravo, antes com dívida, mas agora restituído, útil, livre e com a dívida paga. Aleluia. Feche os seus olhos. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. Sinto a graça.